Olá, vou fazer uma breve apresentação sobre a iniciativa Odyssey como ferramenta de análise de registros eletrônicos de saúde na pesquisa observacional. A Odyssey incorpora uma comunidade interdisciplinar na busca do valor dos dados de saúde por meio de análises em larga escala. A Odyssey se esforça para desenvolver evidências confiáveis do mundo real por meio de pesquisa metodológica, desenvolvimento de análises em código aberto e geração de evidências clínicas. Sou Maria Tereza Abraão e fiz meu doutorado em Ciências na Faculdade de Medicina da USP, realizando pesquisa observacional no conjunto de informações médicas de um hospital de referência em São Paulo. Hoje participo da divulgação da Odyssey no Brasil. A disseminação dos sistemas de registros eletrônicos de saúde gera uma abundância de dados clínicos capturados durante o atendimento ao paciente, que permite utilizar a pesquisa observacional da produção de evidências do mundo real. No entanto, temos como desafio a variedade de fontes e formatos, a falta de padrões e a necessidade de reunir múltiplas especialidades. Como uma das soluções, a Odyssey propõe um modelo comum de dados, vocabulários padronizados e um conjunto de ferramentas em código aberto que já vem disponibilizando resultados concretos. A Odyssey é uma pesquisa colaborativa coordenada pela Columbia University e estabeleceu uma rede internacional de pesquisadores e banco de dados de saúde observacional presentes em mais de 20 países. Engloba uma rede de mais de 100 bancos de dados, capturando coletivamente mais de 1 bilhão de registros de pacientes, aplicando uma abordagem de rede distribuída. Atua desenvolvendo métodos analíticos e ferramentas com base nos dados padronizados e vocabulários para o modelo comum de dados do OMOP. Fazem parte da plataforma Odyssey o modelo comum de dados, o CDM, vocabulários padronizados, ferramentas para geração e análise de cortes e o modelo comum de pesquisa de evidências. O Atlas integra recursos de vários aplicativos Odyssey em uma única interface e inclui funcionalidades para que pesquisadores realizem análises científicas sobre dados observacionais padronizados convertidos no modelo comum CDM. Os pesquisadores podem criar cortes, definindo grupos de pessoas com base na exposição a medicamentos ou diagnósticos de uma condição específica, usando dados de assistência médica, e utilizar as cortes criadas para realizar estudos comparativos. Permite a troca de projetos de análise com outras organizações em toda a comunidade Odyssey. Nenhuma fonte única de dados observacionais fornece uma visão abrangente dos dados clínicos que um paciente acumula ao receber assistência médica e, portanto, nenhum pode ser suficiente para atender a todas as necessidades de análise de resultados esperados. Isso explica a necessidade de avaliar e analisar várias fontes de dados simultaneamente usando um padrão de dados comum. Esse padrão é fornecido pelo modelo comum de dados do OMOP. O CDM foi projetado para armazenar dados observacionais e permitir a pesquisa científica na saúde. Define as estruturas de tabelas centradas na pessoa e padroniza a estrutura de dados e a representação do conteúdo. Permite uma visão longitudinal dos eventos de saúde de um indivíduo ligados aos prestadores de cuidados. Permite rastreabilidade total, pois os códigos-fontes são mantidos no CDM. Nesse modelo, vemos a estrutura das tabelas do banco CDM e seus principais relacionamentos. A estrutura principal é a tabela pessoa, ao redor da qual se vinculam o resto das informações médicas. O conteúdo das informações presentes no banco é regido pelas estruturas correspondentes aos vocabulários padronizados. Temos estruturas para armazenar informações referentes aos provedores de saúde e para análise de custos. A comunidade de desenvolvedores do Odyssey criou uma biblioteca robusta de ferramentas de análise para dar suporte a 3 casos de uso. Primeiro, caracterização clínica para o histórico natural da doença, utilização de tratamento e melhoria da qualidade. Segundo, estimativa do efeito
em nível populacional, para aplicar métodos de inferência causal para vigilância de segurança de produtos médicos e eficácia comparativa. E o terceiro, previsão no nível do paciente, para aplicar algoritmos de aprendizado de máquina para medicina de precisão e interceptação de doenças. Alguns gráficos gerados a partir dos estudos padronizados. Então, a caracterização clínica da população pode responder à pergunta: o que aconteceu com os pacientes dessa corte? Podemos usar os dados para fornecer respostas a perguntas sobre as características das pessoas de uma corte ou de todo o banco de dados, a prática de assistência médica e estudar como essas coisas mudam com o tempo. Permitem enxergar a base como um todo, a partir da contagem, de porcentagem, médias e estatísticas descritivas. Descreve uma população em termos da agregação das histórias clínicas, das trilhas de tratamento e mede a taxa de ocorrência de um desfecho numa população durante um tempo de exposição. Até certo ponto, os dados podem apoiar inferências causais sobre os efeitos das intervenções de saúde. Quais são os efeitos causais? Gostaríamos de entender os efeitos causais para entender as consequências das ações. Por exemplo, se decidirmos fazer algum tratamento, como isso muda o que nos acontece no futuro? Com base nos históricos de saúde dos pacientes coletados no banco de dados, podemos fazer previsões em nível de paciente sobre eventos de saúde futuros. O que vai acontecer com o paciente? E a qualidade dos dados são coletados também um conjunto de métricas que validam a qualidade dos dados da base de origem. O modelo comum de evidências é uma extensão do aplicativo Laertes incorporado no Atlas. Fornece uma base de evidências de uma ampla variedade de fontes com informações relevantes para avaliar associações entre drogas e desfechos de saúde. É uma base de conhecimento padronizada, de código aberto, para os efeitos de produtos médicos. Permite a pesquisa de controles negativos, que são pares exposição-desfecho, para os quais não existe relação de casualidade conhecida. Serve para identificar, estimar, resolver confundidores residuais. As fontes de evidência que são pesquisadas no SEM são bulas de medicamentos, Medline, PubMed, bases de efeitos adversos e outras. Um exemplo de uma evidência, então, um modelo comum de evidência é uma estrutura para padronizar evidências sobre a relação entre drogas e resultados entre diferentes fontes de evidência. As ferramentas Odyssey. Os componentes básicos da solução Odyssey são três: o banco de dados, já no formato MOP, uma estação de trabalho com RStudio, R e Java conectado ao banco de dados e um servidor com o Atlas instalado e também conectado no banco de dados. As ferramentas da Odyssey suportam um grande conjunto de bancos relacionais, bancos de Big Data e bancos de nuvem. Uma vez definido um estudo no Atlas, o mesmo exporta um R-Project, o formato de projeto do RStudio, pronto para ser executado na estação de trabalho ou compartilhado com outras instituições. Observe que o que se compartilha é a definição das cortes e o modelo do estudo, não as informações contidas no banco. As ferramentas Odyssey oferecem vários tipos de instalação, além da instalação customizada. Broadseer é uma imagem Docker contendo o conjunto correspondente à estação de trabalho RStudio e o Atlas, que permite ser configurada para acessar um banco CDM externo. Odyssey in a Box já é uma máquina virtual pronta, com todas as ferramentas instaladas e um banco de dados Postgre já no modelo CDM, carregado com uma base sintética de informações para poder experimentar rapidamente e facilitar o aprendizado. Para configurações maiores, temos o Odyssey on AWS, uma instância pronta na nuvem da Amazon. Outras ferramentas da Odyssey, o White Rabbit e o Rabbit in Hat, auxiliam
o processo de geração da base OMOP a partir das informações disponíveis na base original. Esta figura mostra o processo geral de gerar uma base OMOP a partir da base local de informações médicas, pesquisando a base original para ter uma visão do resultado em função da análise das informações disponíveis, realizando o mapeamento entre tabelas e campos, validando os vocabulários, criando e executando o processo de transformação e, por último, validando as características da base transformada. Uma das características mais importantes da iniciativa Odyssey é a segurança das informações, visto que os dados não saem da instituição nem precisam ser disponibilizados fora dela. A base convertida em formato OMOP permanece na instituição e apenas os resultados agregados dos estudos são compartilhados. A base OMOP perde as informações sensíveis de identificação durante o processo de geração. Para mais informações a respeito das opções de instalação, consulte os links mencionados nessa página. Algumas referências sobre a Odyssey, a página da Cognos Med para a continuação dessas apresentações e o e-mail da Odyssey Brasil. Muito obrigada!